Muito bem-vinda à nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre autoestima e por onde começar. Eu sou a Dani Gaioto, especialista na autoestima da mulher. Eu ajudo mulheres a serem autoconfiantes para ter mais segurança em si mesma. E se você deseja ser essa mulher, fique aqui comigo até o final dessa live, porque o conteúdo hoje está recheado de coisa bacana. E é um tema muito importante para que a gente possa começar, né, a partir de agora, a construir a nossa autoestima. Então, vamos lá. E por que eu gosto muito de falar sobre esse tema? Porque, perceba, a autoestima, ela está relacionada a tudo na nossa vida. Se você não tem autoestima, provavelmente você tá em sofrimento, né? Tá em sofrimento porque você não consegue se sentir motivada para fazer o que você precisa fazer ou para identificar o que você precisa identificar. Então é muito importante a gente entender. E quando a gente entende todo esse processo, né? Quando a gente entende a importância da autoestima, a gente começa o quê? A fazer aquilo que a gente precisa fazer. Porque, claro, que se a gente está passando por algum processo que a gente não está se sentindo motivada, algum problema, né? É claro que a gente não vai se sentir, não vai ter força às vezes para fazer aquilo sozinha. Só que quando a gente entende que a construção da autoestima é um processo, que a gente precisa o quê? Identificar o que a gente precisa fazer, para que a gente possa fazer, e à medida que a gente vai vendo o resultado, a gente vai vendo o que fez sentido, né? Na verdade, assim, é uma forma de recompensa. Porque entenda que o nosso cérebro, ele busca sempre recompensas. À medida que a gente vai fazendo alguma coisa, a gente vai tendo recompensas daquilo e a gente vai se sentindo mais feliz. Agora, se a gente não entende o valor da autoestima, se a gente não entende que a autoestima é uma questão de mentalidade, né? E à medida que a gente vai mudando a nossa mentalidade, a gente vai entendendo que se a gente quer alguma coisa, a gente precisa de fato fazer. Né? Muitas vezes a gente não tem ninguém para nos motivar. É ao contrário, às vezes você está vivendo um contexto ali que as pessoas, ao invés de te motivarem, te desmotivam. Às vezes você está vivendo uma situação financeira que, ao invés de te motivar, te desmotiva, porque você fala, poxa, eu não tenho nada. Como eu vou conseguir construir alguma coisa? Mas entenda que se todo mundo, né, do planeta que tivesse uma situação difícil não buscasse, né, se desenvolver para conquistar algo mais, ninguém ia se tornar de sucesso hoje. E a gente vê muita história de pessoas que hoje são um sucesso e que lá atrás começaram do nada. Então, o não ter uma condição favorável não significa que você não vai conseguir ser uma mulher de autoestima, uma mulher de resultados. Porque entenda que quando eu falo em resultados, menina, não é só questão de resultado financeiro, não. Embora a gente precise entender que o resultado financeiro, ele faz parte. Mas é um resultado de você se sentir bem e feliz. De você realmente ver a tua família feliz. De você realmente estar num relacionamento feliz. De você se sentir bem com você mesmo. De você conseguir vencer um desafio. Porque entenda que desafios sempre nós vamos ter. Diariamente nós teremos desafios. E isso é bom. Significa que a gente está vivendo. Significa que a gente está tendo uma vida em andamento, uma vida acontecendo. Só que, quando a gente não entende que tudo isso é um processo, que a gente precisa estar bem para conseguir superar esse desafio, e é isso que se trata uma autoestima, é você entender que você tem capacidade para vencer aquilo. Muitas vezes você vai precisar o quê? Buscar ajuda, buscar orientação, ampliar, né, o teu mapa de conhecimento. E a gente precisa aproveitar essa era agora, que é uma era de tecnologia, de informações, tantas pessoas falando tanta coisa, né? E assim, se a gente for parar para pensar, a gente sabe que tem muita coisa que a gente poderia estar fazendo, mas às vezes a gente não se sente motivada, porque justamente falta esse elemento que é você ter autoestima. Autoestima é o quê? É você acreditar que você pode. É você acreditar que mesmo diante de todas as dificuldades, você tem condições de superar aquilo. E se forçar, né? A nossa mente, ela já tem tudo o que a gente precisa. Só que a gente precisa o que? Fazer com que o nosso cérebro acesse isso.
Eu gosto muito de estudar a neurociência. A neurociência mostra o quão nosso cérebro é capaz, o quanta capacidade ele tem. A gente só precisa o quê? Acioná-lo. Então, quando a gente já começa a ter uma visão de que eu posso, eu consigo, eu tenho condições de fazer. Quando você já começa a dar esses comandos para você, as coisas já vão mudando na tua mente. Porque perceba que tudo, para começar, precisa ter uma mudança de mentalidade. À medida que você vai mudando tua mentalidade, você vai começando a mudar suas atitudes. Agora, se você não muda a mentalidade, você continua tendo as mesmas atitudes. E a gente só vai conseguir ter um resultado a partir do momento que a gente muda as nossas atitudes. Correto? Então, dito isto, o que impede você de ter autoestima e de começar, né, a construir a tua autoestima? Porque entenda, se você tá aqui é porque você não tem autoestima, porque a tua autoestima tá lá embaixo e você quer começar a construir. O que te impede? Primeiro, saber a importância disso, porque entenda, tudo quando a gente sabe da importância, a gente muda o modo de olhar aquilo. Então, quando você entende que dar atenção à tua autoestima é muito importante, a essa construção, né, de você encontrar em você um valor, você começa ao quê? A fazer o que precisa. E outra coisa que impede muito é falta de motivação. Sim, muitas vezes a gente não se sente motivada, né? E a gente tem eu falo que é um grande ponto que assim atrapalha nós. A gente às vezes espera que outra pessoa nos motive. Por um lado, nós seres humanos, a gente vive em contato com o mundo, então é claro que a gente precisa desse contato, desse calor humano. Mas assim, nem sempre a gente vai ter. E não é porque você não tem alguém que te motive que você vai deixar de fazer. Então, a motivação, ela tem que vir de dentro, né? Tem que ser intrínseca. É intrínseca, que chama, né? Quando vem de dentro para fora. Então, você precisa buscar uma motivação dentro, entendendo que você precisa fazer aquilo para que você se sinta melhor, para que você busque os resultados que você precisa. É claro que quando a gente faz alguma coisa, que nem ontem mesmo, né, na aula, uma das amigas, das colegas de classe falou assim, porque a nossa colega ali, ela se esforça bastante pelos filhos, né? Então, muitas vezes nós, como mulheres, a gente busca nos motivar nos nossos filhos, né? A gente vê, a gente quer fazer por eles. Mas a gente tem que entender que não é só por eles. A gente tem que fazer por nós também. Porque entenda, por mais que a gente... né? Por exemplo, você faz o que você precisa fazer por conta do fulano, por conta do filho, do marido, da mãe, do pai, enfim. Só que nem sempre eles vão ter o reconhecimento, dar o reconhecimento que você gostaria. E aí lá na frente você talvez se sinta frustrada. Então, o fazer por você mesmo, para que você se sinta melhor, para que você tenha os seus resultados. E aí sim, eles vão olhar e vão se sentir bem com aquilo. Eles também vão usufruir do resultado que você vai ter. É essa dinâmica que tem que ser. Porque quando você foca todo o teu esforço baseado em alguém ou em alguma coisa, é um pouco superficial, né? Porque imagine se aquilo, né, se aquela coisa ou aquela pessoa não... Primeiro que a gente fica esperando muito da pessoa, né? Porque você fala, poxa, eu me esforcei tanto por causa de você e agora você não tá dando valor. Então aí você já cobra do outro algo que não deveria, porque, tipo, às vezes a gente até ouve, né? Mas eu não pedi pra você fazer isso, isso é muito comum. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente começa a direcionar todo o nosso esforço em algo que não é tão legal, né? Então isso é muito importante. E aí, vamos falar um pouquinho como que as pessoas confundem, né, essa construção de autoestima. Porque entenda que quando a gente fala de autoestima, não é só relacionado à nossa beleza física. Muitas pessoas, quando estão com a autoestima baixa, a primeira coisa que elas fazem, elas buscam ir num salão de beleza para melhorar a aparência. Isso é bacana? É super legal. É uma forma ótima para você melhorar momentaneamente o seu estado emocional. Por quê? Você está num estado emocional baixo, se sentindo
não se sentindo bem. O fato de você ir, perceba todo esse mecanismo, né? Você sai, vai até um lugar diferente, conversa com pessoas, faz algo diferente, por exemplo, em você, algo que faça você se sentir mais bonita, tudo isso muda todo o contexto, né? Todo esse contexto que você está vivendo atual, só que é momentâneo, né? Então você precisa usar isso, mas também procurar entender o motivo pelo qual você está se sentindo de baixa estima, né? Qual é o motivo que te levou a querer ir se cuidar por não estar bem? Porque o ir se cuidar não tem que ser só quando você não está bem. O se cuidar tem que fazer parte da sua rotina. Tem que fazer parte da rotina, porque o se cuidar é importante para você se sentir bem, para que você consiga se sentir motivada para fazer aquilo que você precisa fazer. Então, quando a gente associa só autoestima a cuidar da beleza, a gente só vai cuidar da beleza quando a gente não está bem. Aí, tipo, melhorou, você já não dá muita importância. Então, por exemplo, você vai no salão, se cuida, fica linda, sua autoestima sobe lá no alto. No outro dia você acorda, não faz nada. No outro dia, de novo. E de novo, e de novo. Depois de uma semana, você tá lá embaixo de novo. E se você não tiver condições de ir pro salão se cuidar de novo, o que vai acontecer com você? Você entende? Então, o ir se cuidar, né? O cuidar da tua aparência é uma das coisas que você deve fazer, mas você precisa manter isso para ir mudando constantemente o seu estado emocional. Na verdade, isso que você faz é uma mudança emocional. Só que para você começar a ter resultados na tua vida positiva, você precisa ter uma constância, manter uma rotina de estado emocional bom. Não adianta você só ter picos, né? Eu tenho um pico, só que eu tô lá, um dia eu tô lá no alto, no outro dia eu tô lá embaixo, e fica nesse vai e vem, vai e vem. É efeito sanfona. É que nem uma pessoa que quer emagrecer, ela emagrece, depois ela engorda, emagrece, engorda. Além de mexer muito com o estado emocional dessa pessoa, o corpo não fica legal, porque começa a sobrar pele para tudo quanto é lado, e você não vê um resultado, você fica, a hora tá gorda, a hora tá magra, enfim. Então a gente precisa entender que para que a gente comece a ter resultados significativos na nossa vida, a gente tem que manter uma constância. E para que você mantenha uma constância, no início você tem que fazer de forma consciente. O que é consciência, Dani? É entender que você precisa estar prestando atenção no que está acontecendo. Quando a gente traz a nossa consciência para o momento presente, para aquilo que a gente está fazendo, a gente consegue ter um entendimento maior daquilo e fazer aquilo que realmente é necessário. Quando a gente está disperso, né? Nós estamos com a nossa consciência em todos os lados. Você começa a pensar em tudo. A hora você pensa aqui, a hora você pensa lá, a hora você vai lá e sobe, desce. Você não foca em alguma coisa. E aí você dificilmente vai ter resultados. Então, por isso que é muito importante, inclusive no sábado, no GPS da Mulher, eu vou falar sobre a importância do foco, a importância da decisão e a importância da persistência. Porque a gente só consegue ter um resultado quando a gente foca e persiste. Então você foca, persiste, e aí à medida que você faz isso, você consegue ter resultado. Então é muito importante. É muito importante para que a gente construa. E a gente sabe que na vida a gente precisa construir coisas palpáveis, né? Então não adianta você só estar se sentindo bem em alguns momentos. Você precisa entender que tudo é um processo, que você precisa ir trabalhando cada ponto, ir melhorando aquilo que precisa ser melhorado e identificar o que precisa melhorar. Porque muitas vezes a gente não para prestar atenção nisso, né? A gente está tão acostumado a viver no nosso automático, né? São tantas demandas que a gente tem, com casa, filho, trabalho, marido, enfim, muitas demandas. E a gente não se atenta aos detalhes. Só que é importante você entender que, à medida que você cuida mais de você, à medida que você trabalha mais esses pontos em você, você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais motivada e tudo à sua volta melhora.
tudo melhora. Melhora quando a gente está bem. Agora, quando a gente não está bem, o que acontece? Nada vai bem, né? E aí a gente começa a encontrar o quê? A gente começa a buscar culpados. Ah, é por conta disso, ah, é por conta daquilo. E, na verdade, o próprio culpado somos nós mesmos, né? Que muitas vezes a gente não para entender que tudo na vida é um processo, né? E quando você começa a trabalhar tudo isso, não é imediato. Você não vai ter um resultado imediato. À medida que você vai fazendo, e é claro que à medida, baseado no que você deseja, o esforço é maior, né? Então perceba, se você quer caminhar só 1 quilômetro, você vai ter um esforço físico. Se você quiser caminhar 10 quilômetros, é outro esforço físico. Percebe? Baseado naquilo que a gente quer alcançar, é o esforço que a gente vai ter que ter. Então, primeiro a gente tem que pensar, que tipo de mulher eu quero ser? Pense agora, que tipo de mulher você quer ser? Aí você vai ter um entendimento do que você vai precisar fazer. Quando a gente começa a pensar sobre tudo isso, primeiro, a gente começa a ver se a gente não é esse tipo de mulher que a gente gostaria, porque a gente não se esforçou o suficiente. Se a gente está se esforçando, mas não está conseguindo, a gente precisa avaliar. Será que eu estou sendo eficiente, fazendo exatamente aquilo que me leva aonde eu quero alcançar? Porque entenda, se a gente fizer aquilo que tem que fazer da maneira correta, nós vamos ter resultado. Só que o que acontece? Primeiro, a gente não faz o que a gente precisa fazer. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando a gente vai fazer, na maioria das vezes a gente faz errado, né? E aí a gente não tem resultado, a gente se frustra, a gente se aborrece e ainda a gente fala pra gente, tá vendo? Eu fiz e não tive resultado. Então, entendendo esse processo facilita muito, facilita demais. Então, o que se eu não fizer, né? Então vamos falar agora, ai, Dani, eu até entendi o que você tá falando, eu até entendi que é importante a gente cuidar da nossa autoestima, a gente começar a construir a nossa autoestima, porque se eu quero ser uma mulher de autoestima, eu preciso começar a construir. Eu até entendo isso, mas eu não quero fazer, eu não tô com paciência, eu prefiro ficar aqui onde eu tô, me vitimando, culpando fulano, ciclano. Pra mim tá bem confortável. Pode até parecer confortável, mas vamos falar um pouquinho sobre o que você perde, né? Porque assim, meninas, isso é uma coisa que se você for fazer, por exemplo, sessões de coach, sessões de coach, você fazer coaching, né, é maravilhoso, porque o coach, na verdade, ele te ajuda a sair do ponto A para chegar no ponto B. Ele te dá caminhos, né? E a gente usa muitas ferramentas. Inclusive, no meu método Valorizar, eu uso muitas ferramentas do coach. Por quê? Para a gente ter resultado. Porque quando a gente quer sair de um ponto para ir no outro, é que a gente quer um resultado. E para que a gente consiga se sentir feliz e satisfeita, a gente precisa ver esse resultado concreto, né? Então, inclusive, uma das ferramentas que a gente usa muito em todas as sessões é ganhos e perdas. Então, é sempre importante a gente ter esse entendimento. O que eu ganho, Dani, se eu fizer isso? E o que eu perco, Dani, se eu não fizer? Porque muitas vezes você ganha... eu vou ser uma mulher mais confiante, uma mulher mais segura, vou saber tomar mais decisões, vou conseguir ter certeza, né, mais certeza nas decisões que eu estou tomando, vou conseguir desbravar e fazer aquilo que eu preciso. Então isso é o que você vai ganhar. Eu vou conseguir construir relacionamentos fortes, porque a gente entende que para que você tenha relacionamentos fortes, você precisa ser uma mulher decidida, uma mulher de confiança, uma mulher que sabe tomar decisões. Só que tudo isso dá muito trabalho. Claro que dá trabalho, porque primeiro você vai ter que lidar com muita coisa que você não quer lidar. Muita coisinha ali que tá cômodo agora, né? E a gente vai precisar lidar com isso. Então vai dar trabalho? Vai dar trabalho. E às vezes você fala, mas será que eu quero ter tudo isso de trabalho? Só que aí é importante sempre a gente lembrar
O que eu perco não fazendo isso, né? Primeiro, quando você não faz isso, você vive no sofrimento, né? Então você está sempre vivendo no sofrimento. Você não consegue ver resultados na tua vida. Você nunca sai de um nível, né? Nível A para nível B. Imagine você olhar para trás, assim, para trás, né? Tipo, 1 ano atrás, 5 anos atrás, você tá igual. Não evoluiu em nada. Você acaba até envelhecendo mais, porque entenda, quando você não se sente motivada para fazer, quando você não se movimenta, não movimenta o teu corpo, não movimenta a tua vida em direção de algo maior, né? Não é nem algo que eu digo, meninas, daquilo que a gente quer. É em algo maior do que a gente está hoje. Então, se a gente não tem um objetivo a alcançar, se a gente não tem um desejo, pra que viver, né? Então aí você fica vendo todo mundo, né? Todo mundo crescendo, todo mundo evoluindo, e você lá sempre na mesma. Toda festa que você vai de família, você tá sempre sozinha. Nunca consegue nada melhor, as pessoas começam a olhar pra você e falam: nossa, você ainda tá com esse carro? Nossa, você ainda tá sozinha? E você só fica ouvindo isso. Isso vai te deixando o quê? Cada vez mais desmotivada. Você pode até entrar em processos depressivos. Sim, você pode adoecer o seu físico, porque entenda que o nosso corpo, ele é emocional, o nosso cérebro ele é emocional. E quando você se alimenta de coisas que te desmotivam por um longo período de tempo, você adoece. Então, muitas vezes, quando você está ali com 50, 60 anos, quando seria o momento de você estar curtindo a vida, você está doente, né? Isso é muito comum. Porque talvez lá atrás você não quis pagar o preço para ter a vida que você gostaria de ter e que você precisaria ter, porque muitas vezes não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. Então entenda, toda árvore ela começa com uma sementinha. Mas qual é a finalidade dessa árvore? Dessa sementinha, aliás? É se tornar uma árvore. Porque se ela não se torna uma árvore, significa que ela morreu. Ela não germinou. Não existe essa semente ficar a vida inteira como semente. Não existe isso. Todo ser evolui. E tem que chegar na sua máxima potência. E qual é a máxima potência do ser humano? Ninguém sabe. É infinita. A gente só sabe que nós precisamos evoluir. Então, quando a gente pensa em tudo isso, a gente é obrigado a se movimentar, a tomar atitudes, a fazer o que a gente precisa fazer para que a gente consiga construir uma vida mais satisfatória, mais feliz e com mais significado. E outra, quando você toma essas atitudes de fazer acontecer, você inspira outras pessoas. E as outras pessoas que eu quero dizer não é grandes, né? Não é você ser uma pessoa famosa, inspirar o mundo, não. Inspirar o teu filho, teu marido, tua mãe, teu pai, tua irmã, as pessoas que convivem com você. Entende? Você quer o quê? Inspirar essa pessoa a ser alguém melhor a cada dia, a ser uma pessoa confiante, feliz? Ou você quer inspirar essa pessoa a tudo que é ruim? Qual tipo de inspiração você deseja ser na vida? Comente aqui comigo. Qual é o tipo de inspiração que você quer ser na vida? Aquela que chega no lugar e sabe bem o que quer, que inspira as pessoas, fala, nossa, as pessoas olham para você e falam, nossa, olha essa mulher, que incrível. Ou você quer ser aquela pessoa que chega no lugar e todo mundo se afasta, fala, eu não quero nem ficar perto para não me contaminar. Qual dessas você quer ser? É muito importante a gente pensar sobre isso. Porque quando a gente pensa sobre isso, você começa ali dentro a falar, não, meu Deus, eu não quero ser essa pessoa que quando chega no lugar todo mundo foge. Não, eu quero ser aquela pessoa que quando chega no lugar todo mundo vem falar oi, cumprimentar, com um sorriso no rosto.
É essa mulher que você tem que ser, que você precisa querer ser. Mas observa a tua vida agora e veja se você está tendo atitudes que te levam em direção a essa mulher. Observe isso agora. Isso parte de você. Isso tem que partir de você. Você não deve esperar isso do outro, esperar isso das pessoas, do teu patrão, do teu marido, do teu filho, da tua mãe, do teu pai, enfim, de ninguém, do governo. Você tem que ter isso inato, seu. E como eu começo, Dani? Então vamos falar agora como começar, por onde começar. Primeiro, entendendo que isso é um processo, que isso é necessário. Você precisa sentir essa motivação interna, você precisa querer isso. Busque aprendizado, conhecimento, busque maneiras de se desenvolver. Busque maneiras, se desafie. Eu sei que muitas vezes a gente foge de desafio, porque o desafio faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. E muitas vezes é confortável ficar onde a gente está, por pior que a gente esteja vivendo. Mas você precisa entender tudo isso que eu falei anteriormente e falar, não, eu preciso me desafiar. E comece aos poucos. Comece se desafiando nas pequenas coisas. Quando você começa a se desafiar e você vai vendo que você conseguiu superar, isso vai aumentando a tua motivação interna, o teu poder pessoal. Você vai se sentindo mais confiante, mais segura. E isso tudo vai alimentando para que você consiga se desafiar ainda mais com desafios maiores. Porque entenda, baseado naquilo que a gente deseja, é o tamanho do nosso desafio. É como eu sempre falo, eu acabei de falar aqui, se você quer caminhar apenas 1 quilômetro, você vai ter um tipo de desafio. Se você deseja caminhar 10 quilômetros, é outro desafio. E se você quiser correr 10 quilômetros, imagine o desafio. Né? Mas aí você tem que entender que qual a importância desse desafio na minha vida? O que eu vou ganhar com isso? Quantas vidas eu vou impactar? Como eu vou me sentir tendo isso? E aí quando você começa a focar em tudo isso, você começa a se sentir motivada a fazer o que precisa. Um passo de cada vez, entendendo que tudo é um processo, buscar ajuda se for necessário. Nós temos que entender que quando a gente busca ajuda, é claro, meninas, é buscar ajuda de quem realmente vale a pena. Não é pedir opiniões de pessoas, não. É buscar ajuda, é diferente de pedir opiniões. E quando você vai buscar ajuda, avalie de quem você está indo buscar ajuda. Será que essa pessoa realmente tem condições de me ajudar? Porque se você vai buscar ajuda com quem é menos que você, com quem... Por exemplo, você quer se sentir autoconfiante e segura. E aí você vai buscar ajuda com quem é insegura e não tem confiança, né? Não vai ajudar nada. Vai ser 2 pessoas ali com o mesmo problema. Não, você tem que buscar ajuda de quem? De quem já é confiante, já é segura, já passou esse nível. E ela vai te levar junto. E à medida que você vai alcançando, né, subindo esses degraus, você vai mudando a busca por ajuda. E entender que num primeiro momento é fazer aquilo que a gente não quer fazer. Eu acho que isso, meninas, é o mais difícil. Eu lembro que quando eu perdi meu marido, que eu perdi toda a minha confiança, minha autossegurança, a minha autoestima caiu lá no buraco. Eu tive que começar do zero novamente ali. Eu tava com 32 anos. E ai, meu Deus, porque assim, quando eu pensava em tudo que eu precisava fazer, ai, eu falava, meu Deus, como é difícil. Eu não queria fazer, porque tudo que eu precisava fazer ia contra muita coisa que eu achava certo, eu achava errado. Eu tinha que lidar com as crenças, era tanta coisa, eu tinha que fazer coisas sozinha e eu não queria, enfim, muita coisa. Eu levei um tempinho para entender isso. Eu comecei a buscar ajuda, né? Busquei muitas ajudas naquele momento, tanto que hoje no meu método Valorizar eu compilei tudo de uma forma bem fácil e trago já o conteúdo mais mastigado, né? Porque na época eu tive que fazer muito, estudar muito, ler muito para entender. Quando eu entendi que quando a gente não está bem, né? Quando a vida da gente não está bem e a gente quer sair desse processo,
a gente vai precisar fazer muitas coisas que a gente não quer. Na verdade, praticamente a gente só vai fazer aquilo que a gente não quer. E à medida que você vai fazendo, você vai se sentindo motivada, você vai vendo os resultados e aquilo tudo vai fazendo mais sentido para você. E aí lá no final você fala, poxa, eu fiz tudo aquilo que eu não queria e olha o resultado, que incrível. Aí eu, na época, chegava à conclusão, é claro, Dani, como que eu vou saber o que é melhor pra mim? Eu sou apenas um ser humano que nesse primeiro momento tô péssima, tô me sentindo um nada, como que eu vou saber o que é bom pra mim? Então, quando a gente começa a fazer aquilo que a gente precisa fazer, baseado no quê? Naquilo que você vai aprendendo. Então, você ouve, lê um livro, que nem na época eu fazia estudo, lia livro, assistia vídeos, palestras, enfim. Daí as pessoas falavam isso, como eu tô falando agora com você. Busque em você um objetivo. Eu vou ficar pensando no objetivo, o que eu quero? Eu não queria nada. Nada, porque ali eu tinha perdido o meu marido, tinha perdido a minha vida, eu queria morrer, deitar e morrer, Era o que eu queria. O meu objetivo na época era esse, mas era certo? Não era certo isso. Eu tinha que ter um objetivo maior, eu tinha que conquistar, eu precisava desejar ter um novo relacionamento. Mas eu não queria, sabe por quê? Porque se eu pensasse sobre isso, eu ia ter que lidar com as crenças que eu tinha. Como assim um novo relacionamento? Meu Deus, como assim? Sabe, aí lida com muita coisa. Mas não foi uma tarefa fácil, mas é totalmente possível. E quando você entende esse processo, quando você entende que para que você construa sua autoestima, para que você construa sua autoconfiança e a tua segurança, você precisa entender esse processo, tem que ter objetivos, tem que se focar, tem que ter persistência, tem que fazer muitas coisas que a gente não quer, mas que é necessário. E temos que comemorar as pequenas vitórias. Isso é uma das coisas que a gente às vezes esquece, Então a gente começa a focar lá no objetivo e a gente acha que a gente só vai se sentir feliz quando a gente chegar naquele objetivo. E a gente esquece que a vida é o processo. O fato de você ter começado já a pensar no objetivo é uma vitória, porque antes você não tinha nem isso. O fato de você começar a pensar em maneiras de fazer alguma coisa já é uma vitória. Entende? À medida que você começa a dar os pequenos passos e vai vendo o resultado, às vezes o resultado é pequeno, mas é o processo. Então, comemorar as pequenas vitórias. Outra, parar de se vitimar. Muitas vezes a gente se vitima demais, A gente se acha inútil, eu não sirvo, a vida é muito difícil pra mim, a minha família é horrível, as pessoas só falam coisa que eu não quero ouvir, sabe? A gente fica, porque nada tá dando certo. E aí a gente precisa o quê? Parar de se vitimar. Então, vamos finalizar a nossa live com isso, meninas. Pare de se vitimar. Tome as rédeas da tua vida e pense num objetivo. E assista essa live desde o início para que você possa ver como esse conteúdo foi incrível. Ela vai ficar salva, vai dar para vocês assistirem depois, tá bom? E até quinta-feira. O tema de quinta-feira é... Vamos lá. É sobre mulher de alto valor. E veja por que mulheres de alto valor sabem, que precisam ter o poder da decisão. Por que é importante o poder de decisão se você quer ser uma mulher de alto valor? Esse vai ser o nosso tema de quinta-feira, às 9 e 7 da manhã. Beijão e até lá!